Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Sexta-feira, chegamos a sexta-feira, 4 de julho do ano 2025. 4 de julho do ano 2025, hoje se comemora o Dia da Independência dos Estados Unidos. Oremos para que seja tudo em paz neste dia. Bom dia já a nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã junto com a sua família. Que Deus venha derramar da sua graça sobre cada um de vocês. Esperando aqui a pastora. Parece que hoje está um pouquinho mais frio. Ela ficou um pouquinho mais da cama. Estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, onde queremos trazer para você uma palavra de Deus, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu e para os nossos corações. A palavra de Deus vai nos dizer no capítulo número 7 do Evangelho de Mateus, no versículo número 13. Vamos começar pelo 13 para depois nós poder passar para o versículo número 7, onde é muito importante nós ter presente aquilo que está escrito ali no versículo número 7 do Evangelho de Mateus. Hoje temos culto aqui na Igreja Luz para os Povos em Cacequi. A partir das 18h30 temos o nosso culto aqui em Cacequi. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão por ele. Quão estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Quando encontramos esse caminho, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados porque encontramos o verdadeiro caminho. Bem-aventurados porque agora estamos caminhando juntamente com Deus. Bem-aventurados porque agora tem uma promessa de Deus que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nossa casa vai ser salva. Como e de que maneira? Não sabemos. Mas sim sabemos de que, se permanecemos nas promessas do Senhor, acreditamos na promessa do Senhor, isso vai se cumprir nas nossas vidas. O caminho é estreito, o caminho é apertado, o caminho é cheio de altos e baixos, é cheio de perigos. Estamos caminhando, vamos por um caminho que está cheio de perigos, pois tem inimigos buscando colocar emboscada por onde nós passar. Esse caminho tem montanhas para subir. Esse caminho tem obstáculos pelos quais devemos de passar. Tem espinhos, onde vai nos machucar, onde vamos derramar muitas lágrimas, onde vamos sofrer como consequência da injustiça, da incompreensão, da perseguição, por que não dizer isto? Da perseguição da nossa crença. Isto é algo terrível na vida de um cristão. Bom dia, pastora Marta, que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã. E vamos caminhando, vamos avançando, entre altos, baixos, mas vamos avançando. De repente temos que atravessar um longo deserto, e atravessamos esse deserto.
E Deus fala conosco, Deus nos aconselha, Deus nos ensina o verdadeiro caminho pelo qual nós devemos de seguir. Estela, em Florianópolis, Deus te abençoe poderosamente nesta manhã de sexta-feira. Deus venha derramar da sua graça a Luciano, Sofia e o Paçoca, que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Um abraço da pastora Marta também, daqui de Cacequim. E esse caminho, mesmo que ele seja tão estreito, ele nos leva a um destino. A um destino glorioso, a um destino de bem-aventuranças, a um destino de felicidade. Mas, mesmo quando nós estamos transitando por esse caminho, mesmo tendo todas essas contrariedades, poderíamos dizer assim, ele é um caminho de paz. Ele é um caminho que aquilo que sofremos ontem, hoje entramos num vale, chegamos a um oásis e esquecemos aquilo que aconteceu ontem. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Senhor são maiores do que as dificuldades. Esse caminho nós vamos seguros, porque não estamos sozinhos, porque Deus está ao nosso lado. E ainda mais, Deus tem enviado o seu Espírito Santo para que ele esteja ao nosso lado também, nos guiando, nos ensinando, nos consolando, nos redarguindo, nos ministrando dia a dia. E ainda o Espírito Santo vai estar intercedendo por nós com gemidos indescritíveis, diz a palavra do Senhor. Então é um caminho que com toda certeza ele vai nos levar para o céu. Agora tem o outro caminho largo que está tão perto, que é tão fácil passar de um caminho para outro. É como uma linha divisória, é como uma fronteira seca. É somente colocar o pé para o outro lado e estamos num caminho mais espaçoso, onde ali vale tudo, onde ali podemos beber, podemos ser viciados, podemos nos drogar, podemos formar parte de algum grupo com alguma ideologia, mas esse caminho é um caminho de morte, é um caminho que leva para o inferno. É o que nos dá a entender a palavra do Senhor. A palavra de Deus também vai dizer que a porta a porta é estreita e apertada, e poucos são os que a encontram. Falando de porta, se conta, tem uma alegoria, uma história de um rei que ele tinha a fama de executar os seus prisioneiros. Porém, ele não executava os seus prisioneiros sem antes dar uma oportunidade para eles. Quando chegavam os prisioneiros, eles entravam num grande recinto, numa grande sala, e ali tinha arqueiros por todos os lados. E no fundo desse recinto dessa sala, tinha uma enorme porta que estava fechada. Então tinha se criado muitas lendas sobre aquela porta. E quando ele perguntava aos prisioneiros o que eles escolhiam, passarem por aquela porta ou morrerem por as flechas daqueles homens que estavam ali com seus arcos armados. A maioria absoluta dos prisioneiros decidia morrer ferido pelas flechas. Por quê? Porque eles tinham temor ao desconhecido. Eles tinham temor do que poderia existir detrás daquela porta. Eles tinham temor daquilo que eles podiam encontrar detrás daquela porta. Porém, um dia,
um dos prisioneiros decidiu arriscar e atravessar aquela porta. Quando ele atravessou por aquela porta, ele vai ver um belo vale com um belo rio e vai também encontrar um belo caminho que vai levá-lo para a liberdade. Muitas pessoas não vêm a Cristo porque têm temor. Têm temor do que seus familiares irão falarem. Têm temor do que seus companheiros de trabalho irão falarem. Estamos com um pequeno sintoma de gripe ainda, mas o temor impede de que as pessoas venham atravessar a verdadeira porta, que venham caminharem por um verdadeiro caminho. Esse caminho no qual nós estamos caminhando, ele tem só benefícios, ele não tem perdas. Agora voltamos ao versículo número 7, do capítulo número 7 do livro de Mateus, onde vai dizer: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se abrirá para vós. Porque tudo o que peça, receberá, o que busque, achará, e ao que bate a porta, se lhe abrirá. Imagine, esse é um dos tantos benefícios que nós temos. Essa comunicação direta com o Pai, essa comunicação direta com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que não necessitamos de outro intermediário, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, o autor, o consumador da nossa fé, aquele que nos deu a salvação, aquele que morreu numa cruz por cada um de nós, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que subiu ao céu, que foi preparar lugar para que onde Ele está, nós também possamos estar. Aquele que enviou seu Espírito Santo para que nos guie a toda a verdade, para que nos console, para que interceda por nós. Bater a porta. Muitas vezes não batemos a porta correta. Muitas vezes batemos a porta equivocada, porque estamos cegados ou com escamas dos nossos olhos, assim como o apóstolo Paulo, depois que teve aquele encontro com Jesus. Aquelas escamas de antigas crendices, de antigas tradições, enfim, religiões, crenças limitantes, que estão limitando nossa fé, que estão impedindo de que nós venhamos bater na porta e de que a porta venha abrir-se. Ainda temos aquela pequena incredulidade no nosso coração, porque ainda não estamos totalmente no caminho. Estamos um dia de um lado e no outro dia do outro. E o Senhor Jesus Cristo fala algo terrível no livro de Apocalipse: porquanto não eres frio nem quente, porquanto não te decidiste nem por um nem pelo outro, eu vou te vomitar da minha boca. Isso quer dizer que o Senhor vai sentir nojo daquelas pessoas que não se decidem por Cristo, que um dia estão com Cristo e outro dia estão com Satanás, ou estão no mundo, porque não tem outro caminho intermédio. São somente dois caminhos que existem na vida, dois caminhos que nos levam, um para a vida eterna e o outro para a perdição eterna. A eleição é sua, a decisão é sua. Deus não vai interferir na sua decisão, mas quando você tomar a decisão pelo caminho verdadeiro e permitir que o Senhor venha governar os seus passos, aí a história vai ser diferente. Aí você vai ter benefícios. Aí você vai poder bater na porta e a porta vai se abrir. Aí você vai poder clamar ao Senhor. Aí você vai poder falar com o Senhor. Aí você vai ter um acesso direto ao trono da graça de Deus. Sabe o que? Jesus continua falando e vai dizer: o que homem é entre vós, que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Seu Pai, está dizendo Jesus, vosso Pai que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedem. O que você tem pedido a Deus? Você tem pedido com fé? Você tem agradecido a Deus? Você é sinceramente grato a Deus por tudo aquilo que Deus está lhe dando? Deus está lhe abençoando dia tras dia. E muitas vezes o único que sai dos nossos lábios são queixas e queixas e queixas. E o Senhor Jesus vai falar que daquelas que sai da nossa boca é resultado do que tem no nosso coração. Então, se estamos nós queixando da situação por a qual estamos passando, mesmo Deus estar nos abençoando, é porque no nosso coração existe ingratidão. Existe ingratidão até pelo sacrifício de Cristo na cruz. E se existe ingratidão com Deus, existe ingratidão também com os homens. Existe ingratidão e a ingratidão vai impedir de que Deus venha abençoar a sua vida. A ingratidão vai impedir de que você venha receber aquilo que você está buscando. Porque a ingratidão vai gerar incredulidade. E a incredulidade e a ingratidão vão abafar a fé. A fé vai ficar oprimida. E Deus não vai ouvir o seu clamor, não vai ver o seu choro, não vai ver o seu lamento. Não. O que Ele quer olhar é a sua fé, a sua disponibilidade para receber dele. A promessa de Deus para Abraão, que também é uma promessa para todos aqueles que seguem ao Senhor. Eu te abençoarei, eu te abençoarei. Então, por que não estamos sendo abençoados? Por que não estamos recebendo de Deus? Por que estamos batendo e a porta não se abre? É porque ainda não nós desprendemos de alguma mochila que você leva nas suas costas. Essa mochila você pode carregar incredulidade. Essa mochila você pode carregar religiosidade. Nessa mochila você pode carregar crenças antigas. Nessa mochila você pode carregar crendices. Tantas coisas que pode carregar. Idolatria pode carregar também nessa mochila. E por isso não está recebendo. E por isso o Senhor não está manifestando-se sobre a sua vida. Cuidado com aquilo que estamos carregando. Cuidado com aquilo que estamos carregando. Cuidado com aquilo que não queremos abandonar. Jesus disse que qualquer que deixar o pai, mãe, casa, dinheiro, absolutamente tudo pelo reino de Deus, vai ter o seu galardão, vai ganhar 100 vezes mais. Que quis dizer Jesus com isto que eu tenho que abandonar minha família? Não. Mas que a minha família não seja o primeiro lugar da minha vida. Ela deve ser o segundo lugar. O primeiro lugar deve ser o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Se nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos caminhando com o Senhor está nos guardando, o Senhor está suprindo na nossa necessidade, o Senhor está nos guardando, nossa família também vai estar segura. Entenda isto. Eu não vou na igreja porque não quero deixar o meu esposo, minha esposa sozinho. Eu não quero isto, eu não quero aquilo, por isso eu não estou indo, não estou congregando. Mas se você estiver caminhando com o Senhor, seu esposo, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, vão ser uma geração abençoada, porque você está no caminho do Senhor Deus Todo-Poderoso. No caminho do Senhor Todo-Poderoso.
está no caminho verdadeiro, está no caminho estreito, está no caminho apertado, entrou pela porta estreita. A pergunta é, você realmente entrou pela porta estreita? Ou talvez a mochila que você leva nos seus ombros não permitiu você entrar porque trancou na porta, porque ela é estreita. E qualquer sobrepeso, sobrecarga que nós possamos levar, não vai entrar por essa porta. E eis aqui que muitos estão enganados de que entraram pela porta, de que estão no caminho verdadeiro, porém, ainda estão com essa mochila sobre os seus ombros. E sabe que diz a palavra do Senhor, que nós não podemos servir a dois senhores. Está aqui, Mateus capítulo 6, verso número 24. Nenhum pode servir a dois amos, porque odiará um e amará o outro, ou favorecerá um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas. Em outras traduções diz, não podeis servir a Deus e a Belial. Não que a riqueza seja mal, não que as posses sejam ruins, mas tem pessoas que colocam sua esperança nas suas riquezas. E mesmo aquele que supostamente não tem uma conta bancária grande, uma conta bancária recheada, ele corre detrás de dinheiro, tem uma ambição por chegar ao que os outros lograram, tem uma ambição por poder encher a sua conta de dinheiro, coloca o seu amor, coloca o seu desejo, coloca a sua esperança em bens materiais, quando o Senhor está dizendo que não podemos servir a dois senhores. Estas palavras que estamos lendo nesta manhã são palavras do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nós aconselhando, nós mostrando o caminho, nós guiando ao caminho de salvação. Aprendamos com o Senhor Jesus. Estudemos as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que ficaram escritas nos evangelhos. Aprendamos as parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que possamos caminhar com sabedoria, com integridade, com justiça, com fé, com temor a Deus sobre todas as coisas. Tem alguns que dizem pertencer ao Senhor, mas não têm temor a Deus. Não têm temor a Deus porque pecam quando querem, na hora que querem, quando desejam, e pensam que com Deus se pode brincar. E lá em Gálatas tem uma tremenda advertência para cada um de nós. A palavra de Deus vai dizer que com Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Ou pertencemos ao reino de Deus, ou pertencemos ao mundo. Pertencemos ao reino de Deus, ou pertencemos a algum principado de Satanás. Não tem um caminho médio. Não tem. Absolutamente não existe um caminho no meio. Mas ainda não terminamos a palavra. Ainda nós ficamos 5 minutos. Larissa, ali na cidade de Quaraí, que Deus te abençoe poderosamente, que a graça de Deus seja sobre tua vida e que aquelas palavras da escola dominical venham ao teu coração nesta manhã. Versículo número 12 do capítulo número 7. Vejam o que diz a palavra de Deus para nós ir completando esta pequena meditação. Tudo o que vós desejais que vós façam os homens, também assim fareis vós com eles, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. O que você deseja que ele faça os homens? O que você deseja do seu vizinho? O que você deseja da sua esposa, do seu esposo? O que você deseja dos seus filhos? O que você deseja dos seus gerentes, patrões? O que você deseja? O que você deseja dos seus funcionários? O
Enfim, o que você deseja dos homens? Que eles façam ao seu favor. Então, primeiro, faça você aquilo que você deseja que eles façam para você. Quando nós entendemos isto, quando nós compreendemos isto, e estamos caminhando pelo caminho da verdade e da vida, estamos indo caminho ao Pai. Quando nós batemos a porta, quando nós oramos ao Senhor, quando nós clamamos, quando nós servimos unicamente a Deus e não estamos servindo a dois senhores, quando nós fazemos isto e quando nós temos essa plena certeza de amar aos nossos inimigos, isso é algo bastante difícil para o ser humano, mas Jesus nos manda amar aos nossos inimigos. É um mandamento do Senhor. Ele nos manda amar aos nossos inimigos. Catiele Felício, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe vocês aqui na cidade de Cacequi. A bênção de Deus seja sobre suas vidas. Não tem melhor caminho que o caminho do Senhor. O salmista mesmo disse: aunque eu ande em caminho de sombra de morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me sustentam, me guiam, me protegem. A vara e o cajado do Senhor sempre deve estar presente também nas nossas vidas. Devemos de esperar do Senhor. Às vezes nós esperamos do Senhor bênção, bênção e bênção e bênção. Somente pedimos, mas não paramos um momento, um minuto, para agradecer a Deus. Não paramos um minuto para declarar nosso amor sincero ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E não permitimos que a vara e o cajado venham nos corrigir. Sim, o cajado serve para resgatar, serve para corrigir e serve para defesa, para livramento. O Senhor está com seu cajado na mão. Estamos nós dispostos a suportar o cajado do Senhor? Estamos dispostos a suportar a disciplina do Senhor? Às vezes Deus vai falar algo conosco que nós não gostamos. Não queremos que Ele fale aquilo. E vamos colocar a culpa no pastor, não é verdade? Vamos colocar a culpa no pregador, mas é o Senhor falando com as nossas vidas. Você possa compartilhar este vídeo. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, aí nos seus grupos de WhatsApp. Você pode compartilhar este vídeo, assim como você compartilha tantas outras coisas que muitas vezes não nos ajudam absolutamente em nada na nossa vida espiritual. Às vezes vemos pessoas compartilhando tantas bobagens, mas o que interessa, que é a palavra de Deus, que é que vai nos trazer a salvação, somos incapazes de compartilhar. Comparta este vídeo com quantos amigos você quiser. Tenha plena liberdade para fazer isto nas suas redes sociais. Compartilhe este vídeo. Pai amado e meu Deus do céu, nesta manhã, Senhor, nós queremos adorar-te, glorificar-te, exaltar o teu santo e soberano nome, meu Pai. Agradecer-te, ó Deus, porque tu eres fiel, porque tu eres poderoso, porque tu eres justo, meu Deus. Senhor, socorre-nos no momento da angústia. Ajuda-nos, ó Senhor, a perseverar, a andar pelo caminho de retidão. Senhor, que possamos caminhar sempre olhando para Cristo Jesus, para o nosso supremo chamamento, caminhando, Senhor, para o encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, livra-nos de toda sorte de pecado, livra-nos, Senhor Deus, de toda iniquidade, ainda daquelas que são ocultas no nosso coração, ó Pai. Senhor, guarda-nos e protege-nos, ó Senhor. Estamos chegando ao mais um final de semana, Senhor. Que este final de semana venha ser um final de semana diferenciado nas nossas vidas, meu Deus. Senhor,
que tu venhas abençoar, que tu venhas derramar da tua graça sobre nossos irmãos, ó Deus. Senhor, que não venhamos deixar de congregar, como alguns têm por costume, meu Deus. Que nós possamos estar diante da tua presença, que nós possamos estar na tua casa, agradecendo, teu Deus, por todos os bens que tu tens nos feito. Meu Pai e meu Senhor, livra-nos do homem e da mulher perverso, meu Pai. Traz paz sobre este município, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Hoje temos culto aqui na Luz para os Povos, situada na Rua Prudente Domingues, 440, Vila Popular, aqui na cidade de Cacequi. Convidamos você a participar dos nossos cultos. Logo à noite, 20 e 30 horas, estamos na nossa transmissão em vivo em espanhol. E esta noite vamos ver como podemos alcançar a perfeição. Que a graça, que a paz, a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre você. Antes de ir embora, sábado também temos escolinha para as crianças. Temos um culto para as crianças, onde também estamos dando uma merenda para as crianças. Se você quiser nos ajudar, você tem a plena liberdade de poder nos ajudar com farinha, leite, bolo, enfim, o que for para comer será bem-vindo para fazer uma merenda com as nossas crianças. Agora sim, que a paz, a graça e a misericórdia de Deus seja sobre a sua vida. Que Deus venha abençoar.